Olá, eu sou Alexandre Caldini, escritor, espírita, e estou muito feliz de estar com você aqui hoje conversando sobre o espiritismo, um tema tão fascinante. O tema que me foi passado, na verdade, é o 5G e a espiritualidade terrena. Então, vou falar um pouquinho de tecnologia, né? Como é que isso está em nossas vidas, como é que isso interage conosco no nosso crescimento espiritual. Mas eu queria começar lembrando uma série que eu assisti recentemente, muito interessante, não sei se você conhece, recomendo muito. É uma série espanhola chamada Isabel. É sobre a rainha católica Isabel e seu marido Fernando. Ela aborda, se passa entre 1460, por ali, 1500 e pouco, e aborda entre vários temas a descoberta pelos espanhóis da América, o terrível período da Inquisição espanhola, né? É muito interessante, vale a pena. E ali duas coisas, entre várias, me chamaram a atenção. Uma é o garfo, sim, o garfo de comer mesmo, né? O aparecimento do garfo foi nessa época que o garfo surgiu. Antes não se conhecia o garfo, não se comia com garfo. E também apareceu por ali o espelho, espelhos ainda muito rudimentares, que o espelho atual, como a gente conhece, na verdade é muito mais tarde, 1830, na Alemanha, né? Mas quando eu vi ali o espelho aparecendo e o garfo surgindo, me ocorreu o seguinte, olha que curioso, se Marco Polo, de fato, trouxe a massa da China para a Europa, né? O próprio Marco Polo nunca teve o prazer de enrolar o seu macarrão no garfo, porque não tinha garfo na época de Marco Polo. E tampouco Jesus pôde ver a si mesmo, né? Não viu o seu rosto, porque não tinha espelho na época de Jesus. Olha que curioso. A gente acostuma com a tecnologia, né? E acha que sempre houve, mas não foi sempre assim. Ela foi surgindo ao longo do desenvolvimento da humanidade, né? Com o celular, atualmente, é a mesma coisa. A gente acha que o celular... normal o celular, né? Sempre teve por aí. Não! Eu que estou fazendo 60 anos agora, lembro que há 30 anos passados não tinha celular. 35 anos não existia o celular, né? E hoje o celular traz tudo, traz a sua agenda, o seu telefone, a sua câmera fotográfica, a sua filmadora, o seu guia de ruas, né? A sua consulta médica está ali, você viaja em qualquer lugar, você fala com as pessoas, está tudo dentro do celular e parece que sempre houve. Sempre esteve, mas não é verdade. É que a gente acostuma com a tecnologia e vai incorporando o nosso dia a dia, o que é ótimo, né? É assim mesmo que tem que ser. A gente acostuma tanto que não se dá conta como as coisas são recentes. A internet, ela foi lançada em 1969, mas ela ficou operacional mesmo há apenas 20 anos. Eu estava olhando aqui, olha, fui pesquisar. A Amazon tem apenas 27 anos. Google, 22 anos. O Facebook, apenas 16 anos. O Instagram surgiu apenas há 11 anos. E o WhatsApp, acredite, ele só decolou mesmo, ele só bombou há 7 anos. É tudo muito novo, né? Mas a gente acostuma tanto que parece que sempre usamos isso tudo. E não, as coisas vão surgindo e a gente vai incorporando. Mas agora, quando a gente fala da tecnologia mais importante nesse momento, está surgindo o que é? O 5G. Você já ouviu falar do 5G, né? 5G é a quinta geração de internet. O que quer dizer isso? É uma internet muito mais possante, muito mais ágil, muito melhor, de qualidade muito melhor. O que muda? Muda a transmissão dos dados, né? Vai se estar usando no 5G uma banda de rádio de mais alta frequência e ela permite muito mais interações no mesmo espaço, ou seja, muito mais gente vai estar podendo usar a internet com muito mais tráfego de dados sem que caia a performance. Isso é fantástico, né? Porque vai permitir que mais aparelhos estejam conectados. Deve baratear o preço da telefonia, da comunicação de dados, na verdade, porque vai ter muito mais espaço para ser usado. Ela também vai permitir a conexão de muito mais coisas. Então, por exemplo, as câmeras de segurança vão estar interligadas com os semáforos, com a câmera da sua casa, então mais segurança aí. Ela vai permitir uma coisa que você já tem visto, começam os testes agora, que são os veículos que se dirigem sem motorista, né? Por quê? Porque a chamada latência, né, que é o tempo de resposta de um estímulo na internet vai ser muito mais rápido. Então, se o carro precisar brecar, ele vai brecar imediatamente, porque o sensor detectou que tinha uma pessoa atravessando na frente, ele envia imediatamente o sinal para o carro que freia o carro, né? Com isso, vai ter muito mais segurança, porque os carros vão estar conversando com os sensores na estrada, conversando com os demais veículos, com os caminhões, com os ônibus, tudo isso vai mudar muitíssimo. 5G vai permitir outras coisas, permitir que muito mais aparelhos estejam interligados na banda. Então, por exemplo, na sua casa, né? Você está trabalhando, a geladeira conversa com o micro-ondas, fala, opa, está na hora dela voltar para casa, está na hora dele voltar para casa. E eles esquentam o seu jantar. Não é muito doido, né? Na verdade, isso acho que nem vai acontecer, porque você não vai voltar para casa do trabalho, você vai trabalhar em casa. Porque a internet 5G é tão ágil, tão rápida, que você vai trabalhar de onde você quiser, da sua casa ou das areias de Bali.
né? Vai permitir essa mobilidade que nós já estamos vendo acontecer nesse momento. Ela vai só agilizar. Outras coisas que vão acontecer com o 5G vai ficar mais fácil levar, vai permitir que você leve a internet para locais muito mais distantes. Então, muito mais gente que hoje não tem acesso à internet terá. Será a democratização da informação, tão importante para todos nós, né? Mais coisas que o 5G permite. Você já ouviu falar do metaverso, não é? O que é o metaverso? É um mundo paralelo, né? Um mundo exatamente igual ao nosso, mas não físico. E nós vamos interagir nesse mundo, já está começando, que o 5G vai agilizar e lá para o 7G que vai ficar bacana mesmo, mas você vai poder fazer tudo num mundo que não é um mundo concreto, físico. Você vai ter reuniões ali, vai trabalhar ali, vai comprar e vai vender ali, vai se educar nesse ambiente, vai fazer relacionamento social e afetivo nesse ambiente. É uma coisa que ainda pra gente é meio doida de imaginar, né? Lembra um pouquinho aquele Second Life que houve no passado, lembra? Mas muito melhor. Second Life é parte do passado. O metaverso é um negócio que está vindo para fascinar, para mudar o modo como nós interagimos. E 5G vai ajudar. Mas como é que o Espiritismo vê a tecnologia? Ora, você sabe, está claro em Kardec, né? O Espiritismo sempre acompanhará a ciência, disse Kardec. Se a ciência vai para um caminho, o Espiritismo vai junto, né? Nós somos favoráveis à ciência e ao progresso. Nunca foi uma questão isso para o Espiritismo, né? O Espiritismo também diz o seguinte, que nós, espíritos, crescemos numa dupla jornada, vamos dizer assim. A gente cresce intelectualmente e cresce moralmente. Nem sempre essas duas curvas vão em paralelo. Então acontece, às vezes, da pessoa ser muito inteligente, o espírito desenvolveu muito intelecto e nada moral. Ou o contrário, cresceu mais moralmente no coração, é uma pessoa ótima, mas muito limitada intelectualmente. Nenhum dos dois caminhos é bom, mas eles não vão em paralelo, né? Eu estava até vendo aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 780, olha que interessante. Kardec pergunta o seguinte, o progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? O que você acha? A resposta que a espiritualidade dá a Kardec é o seguinte, é sua consequência, ou seja, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. É sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, nós crescemos intelectualmente e a partir do crescimento intelectual a gente consegue discernir melhor o certo do errado e agir do lado certo. E a gente cresce também moralmente. Olha que interessante, né? Mas enfim, a tecnologia atrapalha ou ajuda o nosso crescimento intelectual? Bom, a tecnologia ela chega no momento adequado, né? Quando nós estamos prontos, a espiritualidade nos inspira e aquele conhecimento, aquela tecnologia que a gente acha que acabamos de descobrir, na verdade, acabamos de descobrir, mas a gente descobriu, estava coberta pela espiritualidade e ela mostrou para a gente naquele momento. Tanto que surge em vários lugares ao mesmo tempo aquela descoberta, né? Eu tenho um caso até curioso disso, o seu Rui, um fundador do Centro Espírita que eu frequento, depois de já falecido, anos depois, isso há uns 20 anos atrás, ele deu uma comunicação lá e a gente perguntou o que ele estava fazendo, ele estava estudando os vírus. Ele não era da área médica nessa última encarnação, mas ele nos disse que estava estudando vírus, porque vírus muito fortes, muito importantes, viriam para a humanidade e ele estava se preparando para reencarnar e trabalhar em vacinas, em remédios que combatessem os malefícios desses vírus. Veja, falando isso agora, parece óbvio, há 20 anos ninguém falava de vírus, muito menos ele, que não tinha nada a ver com a área médica. Então veja que interessante, a espiritualidade, nós nos preparamos para voltar e, entre aspas, descobrir essas novas tecnologias, né? Mas será que a gente está utilizando a tecnologia adequadamente? Eu diria o seguinte, a gente usa a tecnologia de acordo com a nossa capacidade. E quando a tecnologia aflora, é porque a espiritualidade considerou que aquele momento já está adequado, a gente já sabe usar a tecnologia. Ah, mas agora, nessa guerra, aí estão usando bomba de vácuo, aquela bomba que fraciona, né? Tem gente usando tecnologia muito mal, fake news, né? Os cybercrimes, os hackers, né? Sim, tudo isso existe. Mas também tem muita coisa boa, comunicação. Nós estamos falando agora aqui, somos 30 países. Eu nem conheço você, você não me conhece, nós estamos nos comunicando, né? Veja que maravilha que é isso, né? Dá para a gente interagir com gente do mundo todo que a gente nunca viu, em real time, inclusive, na hora exata, ao vivo, se for o caso, né? Isso é uma tecnologia bem usada. Eu acho curioso que isso parece com a comunicação mediúnica, né? Você está ouvindo alguém que não está naquele lugar, você está me ouvindo agora, eu não estou aí onde você está. Mas você está me ouvindo, você está compreendendo o que eu estou falando, estou passando uma mensagem a você. O que é uma comunicação mediúnica senão isso? Uma pessoa, um espírito que não está fisicamente ali, mas se comunica com aquele que está ouvindo. Não é interessante? Tudo isso vem junto com a evolução da humanidade, até essa comunicação não presencial. Todo esse processo que a tecnologia permite
eu acho bem interessante porque para mim é a desmaterialização. Veja, nós estamos hoje estudando sem estar na escola. Nós lemos um livro que não tem papel, né? A gente compra numa loja que não é física. A gente paga sem dinheiro, você paga com o seu olhar, o celular reconhece seu rosto e paga uma conta. Hoje você não usa mais nem o cartão de plástico, né? Você ouve música que não tem mais CD, não tem mais DVD, não tem mais nada, não tem mais mídia, né? Você usa uma câmera fotográfica sem filme, você trabalha no escritório que é virtual, que não existe mais, você faz uma reunião sem uma sala de reunião, né? Veja como as coisas estão se desmaterializando. Não é interessante? Eu fico pensando se isso já não é um processo da espiritualidade para que nós sejamos menos materialistas, para que a gente preste menos atenção no que é concreto, para que nós nos acostumemos com o que não é concreto, com o que não é material, com o que é espiritual. Não é interessante pensar assim? E aí eu fico pensando já nesses livros que falam das comunidades, como é que chama? Das colônias espirituais, né? Nessas colônias as pessoas tomam sopa, as pessoas pegam ônibus, as pessoas moram em casas, as pessoas têm burocracia. Será, meu? Será que não é o contrário? A gente não vai cada vez mais desmaterializar conforme a gente evolua, né? Eu penso que sim. Eu penso que a tecnologia está aí nos ajudando a esse processo de dar menos importância ao material, muito mais importância às ideias, ao essencial, ao que é espiritual. Outra gigantesca vantagem da tecnologia é que ela nos permite exercer o amor. Como assim exercer o amor? Sim, você consegue falar com as pessoas que você ama, você consegue rever seus amigos, né? Meu filho mora no exterior, a gente se fala praticamente diariamente, a saudade que eu sinto dele, que ele sente de mim, é muito menor, porque a gente está interagindo o tempo todo, né? Isso é novo. Eu lembro, eu morei no exterior em 1980 e, puxa, uma carta levava 15 dias para vir ao Brasil, mais 15 dias para voltar aos Estados Unidos. Em 1970, quando um primo meu morou lá, a gente falava com ele por rádio amador, porque era caríssimo a ligação telefônica. Hoje tudo isso mudou, né? Então veja como a tecnologia viabiliza o estreitamento de laços. Como, por exemplo, não havia na época de Kardec ou de Leon Denis, ou mesmo quando eu comecei no Espiritismo há 35 anos. Outra coisa importantíssima que a tecnologia permite, viabiliza, nos ajuda, é que nós aumentemos o nosso repertório. O que é repertório? É o seu conhecimento, que é o que a gente leva, tá certo? Quando a gente morre, fica o nosso corpo, fica a nossa casa, fica o nosso sapato, fica o nosso relógio, fica tudo aqui. A única coisa que vai conosco é o nosso conhecimento. Pois a tecnologia viabiliza o conhecimento, amplia o conhecimento. Hoje você pode visitar qualquer museu que você quiser, você pode ter aula com os melhores professores do mundo. Olha que coisa fantástica, várias aulas, inclusive gratuitas. Qualquer pessoa pode se especializar sem necessariamente gastar um dinheiro, né? Então, essa amplitude de repertório, a cultura que a gente adquire também graças à tecnologia é espetacular. Nesse momento somos 30 países de falas diferentes. A gente fala espanhol, fala inglês, fala alemão, fala russo, fala japonês, né? Português. E a gente está junto, uns aprendendo com os outros. Isso também é muito importante, porque a tecnologia permite que eu ouça outras vozes, que eu aprenda com o olhar diverso, com o olhar do outro. Sabe aquela coisa que Jesus teria dito que conhece a verdade e a verdade vos libertará? Pois é, a tecnologia nos permite conhecer muitas verdades, permite perceber que existem várias verdades além da minha verdade, que eu não sei tudo, que eu não conheço de tudo, que meu ponto de vista não é único, não é necessariamente o melhor. E como é que a tecnologia atua, como é que ela afeta o espiritismo? Afeta bastante, no meu entendimento, para muito melhor. Veja, durante a pandemia, praticamente todo centro espírita foi obrigado a aprender a usar a tecnologia. Quase todo centro espírita hoje faz lives. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Por quê? Por meio da live, primeiro, você amplia a audiência, né? No centro que eu frequento tinha 15 pessoas na sala, hoje qualquer live minha tem 200, 300, às vezes mais, né? A live fica por muito tempo guardada, a pessoa pode assistir quando quiser. Tem cidade que não tem centro espírita e agora a pessoa pode conhecer o espiritismo por meio das lives, não é? A live também permite que você ouça vozes diferentes dentro do espiritismo. Vozes que podem ter opiniões, leituras diferentes de Kardec, leituras diferentes de temas tão polêmicos quanto aborto, eutanásia, suicídio, homicídio, né? Então isso dá pra gente uma amplitude de visão muito interessante. Fala, isso eu não concordo, isso eu concordo, isso eu acho bom, isso eu acho ruim. A gente começa a poder olhar as coisas de uma forma muito mais ampla, diversidade, né? A tecnologia também permite, alguns centros estão dando passe à distância via tecnologia. Por que não? Né? Você precisa estar fisicamente presente ali? Provavelmente não. Né?
permite que gente que nunca teve acesso ao espiritismo... Outro dia aconteceu comigo, eu estava dando uma palestra e a pessoa que me convidou falou: olha, meus parentes que não são espíritas, que não põem pé em centro espírita de jeito nenhum, porque eles têm medo, ouviram sua live e gostaram do que ouviram. Então veja que interessante, a tecnologia dá acesso a pessoas que antes não conheciam, não conseguiriam conhecer o espiritismo. Então, sim, o espiritismo também se beneficia da tecnologia. Minha opinião, não volta atrás. A gente vai ter, sim, as presenciais, mas também vai ter essa comunicação como nós estamos tendo agora. 30 países conversando por meio da tecnologia. A tecnologia também causa muito medo, né? Veja, no passado as pessoas tinham medo da fotografia. Achavam que se fosse feita uma foto sua alma seria tirada, né? Então é isso, é natural. Uma coisa nova, a gente fica assustado. Não devemos ficar assustados. Mais uma vez, porque a tecnologia só vem quando nós estivermos preparados para utilizá-la adequadamente. Muita gente tem receio, fala: a tecnologia isola as pessoas, fica o dia inteiro no celular. Não, ao contrário, ela aproxima as pessoas. Está ali no celular falando com alguém, conversando, ouvindo, lendo, interagindo, crescendo, né? Quanto mais nós soubermos de tudo, melhor. Diz o Espiritismo que os espíritos superiores sabem tudo de tudo e que nós precisamos conhecer para crescer intelectualmente e moralmente. Você já viu isso, né? Então é importante que a gente aproveite a tecnologia para ganhar conhecimento, né? A seleção do que nós vamos pegar na tecnologia é nossa. Você quer ficar vendo bobagem? Lá tem. Quer ver coisa boa? Também tem. A escolha será sempre nossa, né? Muita gente tem receio e fala: mas as crianças hoje em dia não brincam, ficam o dia inteiro na tecnologia. Elas brincam de outra forma. Quem disse que o jeito que nós brincávamos era o melhor jeito, né? Talvez não seja. Aliás, o metaverso agora é uma derivação dos videogames, é uma derivação dessas brincadeiras dessas novas gerações. Então eles estão se treinando, esses espíritos que estão chegando agora, estão se treinando nos videogames para essa nova realidade, que é o metaverso, né? Que nós já falamos que é uma desmaterialização do mundo. Então veja, nada é por acaso, nada está errado, está tudo certo, tudo tem caminho. Menos preocupação com essas coisas, né? Essas gravidades todas. As coisas vão se encaminhando adequadamente. O passado, obviamente, fica para trás. O presente é a porta para o futuro. Abramos essa porta, caminhamos junto. Mais uma vez, o Espiritismo diz que nós temos que caminhar junto com a ciência, com o conhecimento. Quanto mais conhecermos, menos preconceituosos seremos. Quanto mais conhecermos, mais sábios seremos. Quanto mais conhecermos, menos tolerantes seremos, porque não precisará ser tolerante. A tolerância pressupõe arrogância. Eu tolero você do alto da minha sabedoria. Não é bom. Melhor que tolerar é compreender. E quando nós conhecermos mais, compreenderemos melhor. E a tecnologia nos ajuda a compreender mais coisas, compreender pontos de vista diferentes. A tal da diversidade que falamos agora há pouco, né? E quando compreendemos, não precisamos mais perdoar. Por quê? Porque não nos ofenderemos. Porque compreendemos que cada um pensa de um jeito e está tudo certo. Veja como a tecnologia viabiliza todo um conhecimento tão importante, a evolução do ser humano. Então, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, gente que eu não conheço, já são meus queridos amigos, minhas queridas amigas, porque a tecnologia permitiu que nós conversássemos. Eu diria a você o seguinte: não se preocupe com a tecnologia, ou melhor, se ocupe da tecnologia. Se no passado a tecnologia trouxe o garfo, se no passado a tecnologia trouxe o espelho, hoje ela traz a impressora 3D, o RNA mensageiro, a criptomoeda, o metaverso, a medicina digital, tanta coisa fascinante, o carro sem motorista, tanta coisa interessante está vindo por aí com a nova tecnologia, com o 5G, com o que virá adiante. Então abracemos a tecnologia, porque ela é uma ferramenta que foi disponibilizada para a gente por Deus, para que nós aprendamos mais e mais e mais rapidamente e com isso evoluamos mais rapidamente, intelectualmente e moralmente. Que nós compreendamos mais coisas, compreendamos melhor o nosso próximo e sigamos a nossa jornada evolutiva. A você, meu abraço, desejo de sucesso na sua jornada evolutiva e até a próxima.